No vídeo anterior, eu apresentei para vocês os 3 pilares da árvore da vida. E nesse vídeo eu quero trazer para vocês as cores, porém eu quero trazer as cores dentro do episódio 1, que é onde tudo começa. Então a gente pode pensar que o primeiro episódio é apenas o piloto apresentando a série, mas na minha perspectiva, na análise que eu estou trazendo, o primeiro episódio ele é muito mais, ele mostra a estrutura da árvore da vida e o que vai acontecer a partir dali. Então, vem comigo. Se você ainda não assistiu o episódio anterior, que eu falo dos 3 pilares que formam a árvore da vida, eu te recomendo assistir. Eu vou deixar aqui o vídeo e aí você clica primeiro e vai assistir para você entender um pouco mais como que funciona a estrutura da árvore da vida, porque isso vai ser importante no decorrer das análises. Mas se você já sabe também, se você já é um conhecedor da Cabala, já sabe bem a estrutura, então não precisa e pode continuar aqui, porque hoje a gente agora sim vai entrar em cada personagem, em cada cor, em cada episódio. Então eu vou começar hoje no episódio 1, onde tudo começa. Bom, o primeiro episódio, ele começa na aventura entre ali o Jesse e o Walter dentro do trailer. Então, vamos fazer ali uma retrospectiva desse episódio. Tenta lembrar aqui comigo, né? Eles estavam dentro do trailer. O trailer, as cores que aparecem ali, o trailer é um tom meio que branco ali, meio bege, um pouquinho de laranja, um pouquinho de amarelo. E o cenário em si, em volta desse trailer, é o deserto. E o deserto, ele traz cores meio terrosas, assim, vamos dizer, né? Então, assim, o que isso representa dentro da árvore da vida? Representa Malkuth. E o que é Malkuth? Para Cabala, Malkuth simboliza o reino, ou aqui a terra, onde a gente habita, o palpável, o o físico. Então, Malkuth, para Cabala Hermética, para Cabala, para essa teoria do hermetismo, ele simboliza esse contato com o físico, com o aqui e agora, com a estrutura mesmo que a gente ainda está aqui vivendo, né? Até mesmo o corpo físico. Então, assim, eu acredito muito que ali o primeiro episódio é para trazer essa sensação ali de físico, né? Está acontecendo ali, aí no momento em Malkuth, onde está tudo acontecendo no momento. Como eu disse, eu não tenho certeza que Vici Gilligan quis mesmo trazer a Cabala, mas eu vou continuar aqui falando como se foi tudo intencional. Então, assim, se foi intencional, foi isso que ele quis ali representar com a primeira cena do trailer já dentro do deserto. Bem de cara já a primeira cena. Então, assim, é coincidência? Eu não acho que seja coincidência. Eu acho para mim que ali tá muito explícito. Então é como se tudo começasse ali, para depois começar ali as esferas, né? Ele entrar um pouquinho mais nas esferas. Mas pro primeiro ponto é Malkuth. E quais são as cores assim que predomina Malkuth? E quais são as cores predominantes de Malkuth? Malkuth é representado por 4 cores dentro ali de um quadrante. Então é como se fosse uma esfera dividida em 4. E essas 4 cores, elas simbolizam os 4 elementos. Então, assim, por isso acontece aqui no físico, no estado físico, né? Esses 4 elementos divididos. E quais são essas cores? A primeira cor a gente tem o citrino, que é aquele amarelo mais assim, mais um pouquinho puxado ali pro um laranja, não sei, um amarelo assim meio diferente. E ele vai estar em cima, meio que conectado um pouco ali com Keter, vai diretamente ali para Keter, né? Então essa é a nossa primeira cor ali em Malkuth. Lembrando que dentro da mesma esfera. Depois a gente tem um verde meio oliva, assim, ele é um verde oliva, assim, mais um pouquinho mais bonitinho, assim, mais vivo,
que dentro do simbolismo da esfera ele está representando as vegetações, a natureza. E depois a gente tem aquele castanho meio avermelhado, ou marrom ali, né? Que representa a terra mesmo, a terra viva, densa, né? Aquele lado ali mais aqui da nossa, do nosso estado físico mais denso, mais intenso, assim, quase um castanho avermelhado mesmo, quase vermelho mesmo, assim, ardente. Mas não é, ainda é pro lado do castanho. E por último, no lado de baixo, tem o preto, que representa a manifestação no reino. E aí eu quero que você preste atenção aqui nesse ponto, porque essas cores, representando Malkuth, eu consegui observar em vários pontos durante a série. E geralmente ela vai aparecer assim em momentos em que está acontecendo algo muito instintivo, algo muito do ser humano. Então, ou, por exemplo, uma atitude de ciúme ou obsessão, ou um instinto assim mais precário, mais animalesco, vai ter ali no fundo ali alguma representação dessas cores. Começa a observar que você vai ver. Quando mostra assim também o cotidiano de uma família, vai estar ali dentro do ambiente. Acontece muito na casa de Walter. Quando tá ali na dinâmica, principalmente, né? Eu vou trazer aqui essa primeira cena também, que é quando eles estão no café da manhã do aniversário de Walter. Então, o fundo aparece essas cores. Esse tom, assim, esse vermelhinho esse marronzinho mais avermelhadinho e tal. Então, começa a observar daí. Esse é Malkuth, a 10ª esfera, ela tá lá embaixo, representando o estado físico. E lembra que eu falei sobre representar quase sempre esses estados mais animalescos? Então, aí já logo em seguida, né, depois que você vai vendo esse primeiro episódio, vai aparecer ali o Walter no meio do deserto, com a câmera, né, gravando ali, deixando ali uma mensagem para a família, e com uma blusa verde. Então agora a gente vai ali para cor verde, onde ela tá, onde ela começa a aparecer ali. Essa parece ser a primeira aparição do verde mesmo em Walter, né? Mas aí logo a cena vai voltar ali a 3 semanas antes, que sai ali daquela cena do Walter, né, naquele ponto ali de tomar a decisão de ou morre ou mata, né, e grava o vídeo, enfim, e depois volta 3 semanas antes. E qual que é a primeira cor que aparece? É o azul, que é a tão cor assim que pra mim ela predomina a primeira temporada praticamente toda, né? Ela aparece o tempo inteiro, principalmente na Skyler. Então a gente vai ter ali o azul aparecendo na primeira cena, que é no momento em que o Walter ele começa ali ter, aliás, primeiro ele tá ali na cama com a Skyler, e aí aquele tom ali, aquela sombra azul, aquela luz azul vai passando ali em cima deles. E depois aparece num quarto ali onde eles estão esperando, aguardando ali a chegada do bebezinho, né? Que a Scarlett tá grávida. E vai falar do passado de Walter, aí vai ali lembrando ali dos prêmios que ele ganhou, né? Quando ele ainda era reconhecido, né? Quando estava ali no auge da carreira dele. E é aquele tom, aquele azul ali, né? Predominando ali nas sombras. E aí então eu quero falar um pouquinho ali desse azul para vocês, qual a minha interpretação dentro da árvore da vida. Lembra que falamos que o azul ele representa reset? Então, eu resolvi ali, né, usar a linguagem mais corretinha ali, como as pessoas que estudam a Cabala falam, mesmo as esferas, e não vou falar como eu leio, como eu falei no vídeo anterior. Vou tentar falar certinho, tá, gente? Mas enfim. Então, reset, que é a esfera azul, ela representa essa expansão, essa generosidade, família, acolhimento. Então, essa cor azul, começando bem ali no comecinho, onde eles estão ali na cama, né, no momento ali de casal, né, de companheirismo, e depois ela aparece de novo ali, né, essa luz ali nos prêmios dele, como se fosse numa lembrança. Então, eu acredito muito que seja essa parte equilibrada de reset.
que é essa expansão. Lembra que no vídeo também anterior eu falei que Reset está ali no pilar da misericórdia, né? Que entra dentro dessa expansão, desse começo, né? Dessa abertura. Então, essa luz, eu acredito muito que eles colocaram intencionalmente para transmitir esse momento. Tanto que o azul ali é clarinho, é fraquinho, né? E também eu tenho uma outra teoria, mas aí eu vou deixar um pouquinho mais pra frente, tá? Além dessa parte aí de Reset, da esfera, da cabala, eu também tenho uma outra teoria, como eu sei que, como eu falei pra vocês também no vídeo anterior, que Vice Gilligan, ele era agnóstico, então eu acredito muito que ele tenha estudado outras teorias espiritualistas, então eu vou trazer aqui também. Eu estou fazendo essa análise dentro da árvore da vida, mas eu também quero trazer outras teorias, outros tipos de leitura dentro daquilo que eu também estudei e provavelmente ele tem estudado, porque todo ocultista ou agnóstico ou curioso mesmo da espiritualidade, quase todos, eles vão percorrer o mesmo caminho. Mas fica um pouquinho aí pra frente que eu já vou chegar nesse azul aí dessa minha percepção. Por enquanto vamos ficar aqui só na esfera. Então, depois dessa cena, ele tá ali, né? Eu acho que ele começa a se exercitar, eu acredito, não lembro agora, mas eu vou deixar aqui a imagem ou o vídeo, não sei ainda, na hora de editar eu vou me decidir, dessa cena que eu tô falando aí, dessa cor aí, né? Dessa sombra. E depois esse azul, ele vai aparecer nesse entrosamento deles ali na mesa, dentro do aniversário dele, na camisa do Walter Júnior. E é um azul mais escuro. Aí você vai perceber, olha só, todas as vezes em que o Walter ele está mais passivo, ele não tem muita fala, ele não se posiciona, ele não, sabe, ele tá ali muito na defensiva ou nem na defensiva, ele tá realmente passivo, esse azul vai estar muito forte. Seja na Skyler, seja no Walter Júnior, ou seja em qualquer outra pessoa, né? E aí eu tive uma reflexão do seguinte, acredito muito que o Walter ele é o personagem principal da série, né? Então, as cores em volta vai representar essas etapas das esferas onde ele está passando, ou do caminho, né? Onde ele está vivendo. Eu tive essa percepção, né? Assistindo novamente ali, que eu tive que assistir algumas vezes, tá, gente? Os episódios da primeira temporada, para conseguir trazer para vocês essas análises. Então eu percebi isso, que é assim, ó, cada vez que ele toma uma decisão ou uma postura, cada vez que acontece alguma coisa, vai estar uma cor do lado externo representando esse sentimento que ele está trazendo ali no episódio. Por exemplo, né? Nesse momento ali, né, deles ali em família, nessa dinâmica ali familiar dos 50 anos dele, ele está extremamente passivo e se sentindo um fracasso. Né? 50 anos, e aí, o que ele conseguiu? Né? Com 50 anos, sendo ele uma pessoa tão inteligente, tão estudada, e tá ali, né? Vivendo uma vida medíocre, né? E enfim. E aí o filho dele ainda ali sendo meio que autoritário no momento ali de uma celebração que seria para ele, e ele lá passivo. Nesse momento a Skyler tá com azul mais clarinho, mas quase branco, quase apagado. Então é como também se ela tivesse ainda meio neutra, né? E só quem sobressai nessa cena é o Walter Júnior. E o Walter, ele tá com uma cor assim cinza, né? Daí nesse momento eu tive que ver várias vezes, porque também eu tive um pouco de dificuldade de identificar se era cinza, se era um verde mais fraco, né? Que é o que ele aparece muitas vezes, esse verde meio musgo assim, ou se era o cinza. Mas aí depois a gente vai também falar sobre isso. Mas nessa cena em específico, observa. E depois vai escalando. Esse azul vai aparecer em outros momentos, né? Que é ali na cena onde que ele
tá na lavação a primeira vez, né? E o chefe dele vai lá e fala pra ele, manda ele fazer outras coisas que não é pra ele fazer, né? Enfim, que não era pra ele estar fazendo, na verdade, né? É extremamente autoritário. Depois Depois o azul escuro também vai aparecer ali no momento da sala, onde que o aluno dele meio que confronta ele, né? Meio desrespeita ele. Depois esse azul vai aparecer nesse mesmo aluno de novo, no momento em que esse aluno chega lá na lavação e vê que ele é agora um que está lavando o carro também, né? Fazendo um extra ali. E humilha ele de novo. Então observa. Para você que quer assistir de novo agora com essas novas, né, percepções, observa para você ver. Em todo momento em que ele é confrontado, humilhado, alguém toma ali a frente, né, do posicionamento dele, o azul é muito escuro. E acontece muito quando a Skyler aparece, né? Então, quando a Skyler toma ali a frente ali da vida deles, né? Começa a mandar muito nas situações ali dentro da dinâmica familiar, ela tá quase sempre de azul escuro. Então, começa a observar a partir de agora. Então eu vou recapitular um pouquinho mais aqui para vocês entenderem o azul dentro da árvore da vida. O que que ele simboliza? Esse azul, ele representa generosidade, né? Expansão, talvez ali, acolhimento, família, bondade, né? Amor. Porque esse azul também, em outras teorias dentro da própria Cabala, ele também pode vir como rosa. E essa esfera em desequilíbrio, ela vai ali representar essa dificuldade de se posicionar, de dizer não, né? Tá sempre passivo, sempre se submetendo a situações que não são agradáveis, né? E nunca tá sendo dono da própria vida, não tem, como se tivesse estagnado, como não, se não tivesse uma vida, assim como ele aparece, né? Então, assim, e aí vem essa questão, né? Quando o azul ele aparece na série, exatamente, parece que é isso, sabe? É a vida tentando empurrar ele. É como se estivesse falando, olha pra você ver, você não tá vivendo a sua vida, as pessoas estão fazendo com você o que elas querem. E aí aparece o azul, observa. Cara, eu acho incrível, eu acho incrível. Quando eu comecei a assistir com esse ponto de vista, né, com essa perspectiva da Cabala, meu Deus do céu, eu fiquei perplexa. Eu falei, gente, não é possível. Ele não tá fazendo isso sem propósito, né? Não é coincidência. Enfim, mas é aí que tá. Esse azul, ele vai representar. Começa a observar essa dinâmica. Ele vai aparecer sempre nesses momentos em que a vida, né, ou ali a dinâmica no momento, exige de Walter uma postura mais de posicionamento, onde ele precisaria tomar a frente e muitas vezes ele não toma, mas vai ter momentos que ele vai tomar. O Walter, ele aparece na primeira cena ali no almoço, como eu disse, né? Eu ainda acredito que seja cinza. Parece um verde fosco, parece um verde sem vida, mas eu ainda acredito muito que é um cinza. E o cinza, na cabala hermética, na árvore da vida, ele representa a segunda esfera, que é Roquemar. E o que é Roquemar? Roquemar, para você entender assim de uma forma mais simplificado, ele é como se fosse a energia masculina criativa. É o primeiro impulso, é como se fosse aquela esfera que está só esperando para que o próximo passo aconteça. Então ele é um impulso, ele como eu disse, né, da questão de reset. Tá Roquemar e depois tá Reset. E antes de Roquemar tá Keter. É como se Keter tivesse que impulsionar e ir adiante ali das esferas. Então aí vem ali, depois, né, de Roquemar, vem Reset para trazer essas contrapartes, esse antagonismo na vida de Walter, para ele tomar impulso, para ele parar e sair dessa passividade em excesso. Então, para dentro do pilar ali da misericórdia, né, que eu trouxe no segundo vídeo, eu acredito muito isso. É como se o Walter ele tivesse totalmente dentro ali do pilar da misericórdia. Acontece na vida dele dentro desse pilar da misericórdia. Mas
como eu disse, ele precisa do externo, e o externo vai acontecendo as outras esferas. Aliás, não dentro só de Walter, né? Nem só com Walter, mas dentro da dinâmica familiar de Walter. Acontece muito o Pilar da Misericórdia. Então essas cores, elas vão ali tomando forma para ele tomar esse impulso de vida. Então é assim que eu vejo. Então, como o Walter, no começo ali do primeiro episódio, ele ainda está dentro da esfera de Roquemar. Por isso que ele aparece cinza. E aí os pontos dentro ali da dinâmica dele vai trazendo reset para impulsionar ele para ele ir para frente. E aí que vem o verde. O verde é Netza. E aí, Netza é essa expansão. Então ele ainda não está expansivo. Por isso que ele aparece com aquele carro verde sem vida, né? Aí os cenários, assim, você vê que o tom verde ainda nem começou, né? Ele vai vir ainda depois desse impulso aí que Reset traz. E quem é que vai trazer esse impulso maior para ele? É o Jesse. Então agora eu vou falar um pouquinho do Jesse e as cores que o Jesse traz, que eu acredito ali que foi essa transformação na vida de Walter, e aí eu vou trazer dentro da árvore da vida. Eu já estava me esquecendo. Antes de entrar com o Jesse, acontece o aniversário dele, né? Eu já estava quase indo já lá pra frente, né? Mas eu sigo um roteirinho aqui, daí peraí, eu não falei ainda do aniversário, da festa que eles fazem, né, de surpresa pro Walter. E aí na festa você vai conseguir observar outras cores aparecendo. E essas cores estão justamente na árvore da vida. Pode observar, todas as cores que predominam a série são da árvore da vida, que é o cinza, o branco, o preto, que vai formar ali a coroa, né, da árvore da vida, que é Binah, Keter e Roquemar. E do pilar da misericórdia, que representa, né, eu já falei o cinza, né, aí vem Reset e vem Netza, que é o azul e o verde, que predomina a série praticamente toda. E do pilar da severidade, como eu falei anteriormente, é o que predomina ali. É o preto de Binah, né? Gébora, e depois vai vir Rod. E depois vem o pilar do centro, né? Que eu já falei aqui, que eu falei no vídeo anterior. Que vai vir Tiferet e Exod. E aí que tá, nessa festa aparece todas as cores. É como se fosse ali uma demonstração do que vai vir, né? Do que tá por vir. E dessa festa, eu achei assim muito curioso que o Hank, ele aparece com essa cor forte, esse vermelho não, esse marrom quase avermelhado, que parece ser ali que eu falei, né, que tem ali na esfera de Malkuth, mas ao mesmo tempo é o laranja. É o laranja num tom muito escuro. E o laranja vai predominar o Hank praticamente quase até o final da série. Ele vai mudar ainda um pouco as cores, né? Mas a cor que mais predomina o Hank é o laranja. Então, enfim, eu vou falar aqui por partes, né? Mas eu tô só ali apresentando para vocês as cores que vai vir. E nessa festa acontece. Aí vai vir ali o violeta, né? Que é o que a Marie usa muito. Aliás, o tempo todo na série ela só usa violeta ou roxo ou lilás, né? Mas quase não chega no lilás, é sempre nesse violeta e nesse roxo que ela fica a série toda predominando, que representa a esfera de Exod. Então, nessa festa, o Hank, ele humilha praticamente o Walter. Mas é nessa humilhação que vem um insight. Ali que o Walter tem a primeira impressão ali da metafetamina. Do cozimento, né? Então, assim, é ali que vai vir ali opa, peraí, o que é isso? Chamou a atenção dele justamente quando o Hank tá com aquele tom que não sabe se é laranja, se marrom, se um vermelho. E aí eu fico na dúvida quando eu pego essa cena para analisar, que eu não sei se ele tá representando mesmo Malkuth ou se Rod, mas nesse desequilíbrio tão desenfreado que fez o Hank sair do lugar. E olha para você ver que curioso, Rod, ele teria que significar, na verdade ele significa intelecto, glória, humildade, submissão sincera.
é tudo que, na verdade, o Henk representa, que é essa verdade, né? O Henk, para você, se você for analisar, é um dos personagens assim mais, não digo corretos, mas é o que mais tenta seguir a lei, né? Ou a verdade, ou fazer o certo. Né? Então ele tem esse lado aí, como eu disse, se é que o autor realmente quis trazer a árvore da vida, ele fez isso muito bem com Henk, porque é isso, é aquela verdade, é aquela, traz ali, né, é isso aqui, é o certo pelo certo, né? E olha para você ver que curioso, Rod equilibra as emoções de Netsa, que é o verde que o Walter vai tanto aparecer ali, né, durante a série toda. Então, Rod e Netsa são esferas que eles se complementam, né? Então é como se um precisasse do outro para se equilibrar, né? E trazer Iesa. Então, assim, a série mostra isso perfeitamente, porque tá o Hank, quando ele não tá querendo, assim, né, dentro do desequilíbrio de Rod, vamos colocar, né, desestruturar, humilhar, né, sem intenção, ele não faz talvez intencional, né, mas ele dá uma desequilibrada ali no Walter, né, se o Walter fosse, né, seguir os exemplos de Hank, ele não iria para o caminho errado que ele foi, né? Não é mais ou menos isso que a série traz um pouco? Então, mas de contraponto, quem é que colocou o Walter nesse caminho errado foi o Hank. Porque foi o Hank que chamou ele ali para poder ver como que ele trabalhava, né? Se exibir o que acontece ali no aniversário. Então ele fica ali se exibindo para as pessoas, se exibindo para o Walter, e aí vem essa curiosidade do Walter de conhecer esse mundo, que ele nem imaginou, nem passava pela cabeça dele até o Hank trazer isso para ele. Então ali, Rod trazendo ali, né, essa vontade, essa força de viver, essa vontade de viver ali para Netsa. Entende? Então, assim, eu achei isso perfeito, eu achei isso muito legal. E foi até um ponto que me fez, assim, que me chamou muita atenção. Eu falei, olha que coincidência, parece a árvore da vida, quando eu assisti a primeira vez. Então, depois disso, eu comecei a ficar conectada. Eu falei, pô, peraí. E agora, para finalizar sobre o aniversário de Walter, né? Caramba, acontece a cena que, na minha opinião, é a mais constrangedora da primeira temporada. Que é aquela cena em que o Walter e a Skyler estão na cama. E aí tá naquele envolvimento que só, meu Deus do céu, né, cara? Se você que assistiu, você sabe do que eu tô falando. E qual que é a cor predominante mais uma vez ali? É esse tom terroso, é um laranja, mas é um laranja mais pro lado do terroso, assim, né? E mais uma vez ali, talvez até mesmo Rod de novo, né? Tentando impulsionar Netsa. Porque aparece o Walter, como a Skyler aparece com esse laranja, poucas vezes, né? Porque a Skyler quase sempre tá de azul, ela aparece em poucas vezes com esse tomzinho laranja mais pro lado do terroso, mais pro lado ali, como eu disse, de Malkuth, mas também um pouquinho de Rod. É como se quisesse impulsionar mesmo ele, sabe? E ele aparece com um cobertor verde nessa cena. Então, assim, olha pra você ver. Cara, pra você que é conhecedor da cabala hermética, faz sentido ou não o que eu tô falando? Porque, assim, não é possível que eu esteja louca, não é possível que eu estou vendo a árvore da vida em tudo porque eu estudo isso, né? Eu acredito muito que ele usou realmente os princípios da árvore da vida, porque essa cena, que no caso ali, né, a última ali do aniversário dele, dessa humilhação toda que ele passa, né, nos 50 anos dele, aquela cena é muito constrangedora para ter sido só uma cena qualquer, e trazendo justamente essas duas cores, né, que é Rod e Netsa, que é o laranja e o verde. E também tons terrosos, né, que é Malkuth, como eu falei para você. Eu acredito muito todas as vezes que acontece cenas assim mais humanas, né, mais aqui no físico, esses tons terrosos estão ali. Então, observa para você ver essa cena. E olha para você ver que curioso, né? Netsa pode representar ali, né, um impulso, desejo, como eu falei para você, está no pilar da misericórdia. E Rod é a comunicação, é a estrutura, né? Que está no pilar da severidade.
E justamente nessa cena entre o Walter e a Skyler, essa cena tão constrangedora. Skyler tá ali no intelecto, mexendo no computador, né? E ao mesmo tempo ali tentando agradar o Walter. E o Walter, dentro do instinto, do desejo, tentando, talvez ali, coitado, querendo algo a mais, né? Mas ela tá ali totalmente superficial, nem estando presente, né? Bem ali mesmo, assim, e na comunicação, porque ela não para de falar. Ela começa a conversar com o Walter sobre assuntos cotidianos e ao mesmo tempo ali, fazendo o que ela tava fazendo, né? E o Walter ali, tipo, o quê? Mas, né, o que que ela tá fazendo? Então, cara, isso representa muito Rod e Ned. Não é possível, gente, não é possível. Isso pra mim ficou muito claro. Muito, muito, muito claro. E aqui a série começa a escalar agora para a libertação de Walter, né? Entre aspas. Porque a partir dali, daquela cena constrangedora, o Walter vai lá para a lavação e desmaia, né? Que é aí que depois ele vai saber que tá ali com câncer. Mas antes dele desmaiar, no momento que ele vai para desmaiar, ele olha para frente e ele vê uma mulher com um vestido verde fluorescente. Então ali eu senti como se a esfera tivesse chamando ele, sabe, né? Chamando ele ali para expansão, para criação, para ele ir para frente, né? Para ele dar continuidade. É como se fosse isso, um chamado. E da partida ali você vai ver, vai ficar aparecendo fundos assim, verde fluorescente, acho que nessa cena mesmo também, além do vestido verde, também tá na parede esse verde fluorescente. E aí ele vai e descobre do câncer. E aqui eu quero fazer uma pausa para explicar para vocês o que eu falei lá em cima, que eu ia falar do azul. Depois que ele vê esse verde fluorescente, a gente volta de novo pro azul. Por quê? Porque a cor que também aparece nessa cena é azul. Tem o barril azul com uma pequena lista vermelha. E aí vai começar a entrar essa como se fosse essa atmosfera da união de Reset com Geburah, que vai trazer como se fosse toda a manifestação no decorrer da série, que vai para puxar ali realmente para a permanência do verde e também do amarelo, que é Tiferet, que aí vem a parte do equilíbrio. Observa para vocês verem. A partir dali do desmaio dele vai começar a fazer esse entrosamento das cores azul com vermelho. E o azul, além dele representar a esfera, né, de Reset, para algumas teorias espiritualistas, não é para ciência, tá, gente? Aqui eu tô falando de espiritualidade, de ocultismo, enfim, né, de simbolismo em geral. Para algumas teorias espiritualistas, o azul também, em desequilíbrio, ele pode representar tristeza, até mesmo luto, assim, sabe, um sofrimento. E o Walter, ele vai ter o câncer no pulmão. O pulmão, também dentro dessas, né, essas linhas espiritualistas, o pulmão também representa a tristeza, no sentido de quando está em desequilíbrio. Então, algumas doenças relacionadas ao pulmão, segundo essas, né, teorias espiritualistas, pode remeter à tristeza, à falta de vida, à falta de propósito, falta de vontade, né? E a série também trouxe isso. Então, fiquei ali na reflexão, sabe? E aí você vai perceber também, por exemplo, quando o azul apareceu lá no começo da série, que eu te falei, que eu trouxe aqui, ele apareceu ali, aquela sombra azul, mostrando os prêmios dele quando ele era químico renomado. E essa mesma sombra, ela vai aparecer quando ele lembra da Gretchen, quando ele lembra desse passado dele. Então remete muito a essa tristeza, esse luto de algo que ele não viveu ou que ele viveu e gostaria de continuar vivendo. Então eu fiquei reflexiva sobre isso aí também. Será que ele quis trazer isso? Será que ele quis trazer também o azul, também nesse ponto aí da tristeza e aí, enfim, relacionado? Fica essa reflexão aí. Enfim, a partir daí o azul começa a ganhar forma de novo também. E agora começa aí também a aparecer o violeta ou o roxo, né? Você pode reparar que as luvas do paramédico têm essa cor.
E é bem no momento onde ele começa a dissociar. Ele não aceita que tá doente, né? Aí ele começa ali a falar com o paramédico que não é nada não, que pode ser, pode deixar ele quieto, né? Que ele pode voltar para casa, ele não tá com nada. E aí o paramédico manda ele para fazer o exame. Então, assim, a esfera IESA em desequilíbrio, ela traz essa ilusão, né? Essa dissociação da realidade. O que a gente vai ver muito acontecendo com Marie. Então ela tá sempre ali no mundo da lua, né? Ela é cleptomaníaca, e aí ela nega, ela tem esse problema e nega, ela nega as dificuldades que ela enfrenta ali com o Hank, né? Então a gente vê isso também muito, que é igual eu falei no segundo vídeo. As esferas do centro, elas têm sim, elas trazem o equilíbrio dos opostos, mas elas também têm os desequilíbrios, e dessa esfera é esse. Então esse é o primeiro momento que essa cor aparece para o Walter, diretamente falando com o Walter, né? E a segunda vez que eu observei é na gravata do próprio médico, quando o médico tá falando para ele que ele tem o câncer, e daí ele sai dele, ele fica ali dentro da mente dele, e os sons do médico começam a ficar até meio fraco, né? Ele nem tá ouvindo muito, e daí a câmera fixa ali na gravata do médico, que é esse tom. Gente, isso é coincidência? Olha, sinceramente, para quem conhece a cabala hermética e conhece as esferas, eu não vejo isso como coincidência, não. Eu vejo isso como um conhecedor mesmo ali da cabala e usou isso ali de propósito, sabe? Sei lá, ninguém tira isso da minha cabeça. E lembrando que Iesod também simboliza ali o que antes ele estava só no mundo da ideia, vamos dizer assim, né? Ele estava ali, ele não era nada feito ainda. E depois ele se manifesta. E olha para você ver, o médico tá com a gravata dessa cor. E tá agora tomando forma, ele realmente tem câncer. Então o médico tá verbalizando. E olha onde que tá, na gravata, no chakra laringe. Então ele tá verbalizando, ele tá falando que sim, manifestou uma doença no Walter, e é o câncer. Aí aqui, quando o Walter decide já, né, depois dessa cena que ele teve o câncer, né, ele teve o câncer não, ele teve o diagnóstico do câncer, aí ele decide ir lá com o Hank. Aí ele faz toda essa mudança na perspectiva de vida dele depois do câncer, como se o câncer fosse aquele start, né, tipo, olha, agora não tem mais jeito, sabe? Ou você vive um pouco pelo menos, ou você não vive mais nada, você vai morrer. E aí é o start da vida dele, ele vai lá, né, conhecer lá onde o Hank tinha falado dos traficantes, e ele vai lá ver. E aí uma cena que me chamou muita atenção é quando o Walter tá novamente em tons assim, né, aqueles verdinhos meio sem graça ali dentro do carro, né, e aparece o Hank e o amigo dele de laranja. Eles estão com a blusa por baixo laranja. E o carro não, a cor que eles falam, eles chegam a verbalizar. Ele fala, aí eles começam a conversar entre eles e ele vai e fala sobre a cor que tá na casa onde o traficante está lá dentro, que é verde musgo, que é essa cor tão toda hora aparecendo no Walter, né? Essa cor passiva, né? Como se fosse assim, Neds ainda querendo surgir, mas que não surgiu. Tá ali ainda, né? Como se estivesse banho-maria ali, bem quietinho, né? Aí me chamou a atenção. E depois a gente vai ver ali de novo o azul aparecendo como um símbolo de submissão, que aparece no Emílio. O Emílio aparece todo de azul e ele é pego pela polícia. Então, mais uma vez, o azul forte ali, né? Trazendo essa ideia ali de desequilíbrio, como se fosse esse azul, esse falta de posicionamento, dificuldade em dizer não e ser pego. No caso dele, né? Bandido foi pego pela polícia. E aí, contrabalanceando com esse azul, vamos lá pro pilar da severidade, começando a tomar forma de novo aí também. Aparece o vermelho na cueca do Jesse. A primeira aparição do Jesse, ele vem com essa cueca vermelha. E aí ele tenta colocar a calça azul. Essas cores vai aparecer muito no Jesse. Que aí, segundo a árvore da vida, é o quê? Débora e Reset.
para trazer esse equilíbrio, para trazer esses dois pilares para o equilíbrio, que daí vai formar ali, né, disciplina, né, organização, expansão, equilíbrio, enfim, né, e trazer também Tiferet, que é o amarelinho, que vai aparecer também. Então aquela cena ali do Jesse tentando vestir a calça e caindo, aquela confusão toda, né? É a primeira vez que aparece assim. Aliás, a segunda, porque tem uma cena que aparece o carro da Marie junto com a da Scully, que o carro da Scully é vermelho e o da Marie também é azul. Aí aparece essas duas cores também tentando complementar a partir dali, mas parece muito rápido, é como se quisesse dizer assim, ó, tá ganhando forma, mas ainda não ganhou. E aí vai fixar no Jesse. E aí Jesse pega o carro dele que é vermelho e vai embora. E depois a próxima cena é o Walter indo atrás de Jesse. E que aparece o quê? Jesse vestido de vermelho, cobrindo o carro vermelho dele com uma capa azul. E bem no fundinho aparece, eu acho que não sei se é uma moto, alguma coisa em amarelo, bem sutil. Então, sutil. Então, assim, gente, é isso, sabe? É como se fosse esse complemento ali das duas esferas para formar Tiferet. Eu não vou entrar agora, né, eu não, na primeira temporada, principalmente nesse episódio 1, eu não vou entrar muito na questão da árvore da morte, tá, gente? Porque o que eu entendi nesse primeiro episódio é como se fosse ali a construção mesmo da árvore da vida, tanto com os seus desequilíbrios, com os seus equilíbrios. Então, assim, aliás, as suas qualidades, né? Então, é como se eu vi assim, como se fosse realmente uma construção ou uma apresentação das esferas ali. Não vai muito ainda para a árvore da morte. Mas, sim, aí já tá ali se formando, já tem ali as casquinhas se formando, tá? Mas olhando por um lado ali da construção das qualidades, o Jesse, ele é como se fosse essa representação na vida de Walter, que fosse ali a junção mesmo de Reset e Geburah, que é a disciplina e a bondade, né? Trazendo o equilíbrio de Tiferet, que é a beleza, né? Então, assim, quando eles decidem fazer esse cozimento, né, enfim, né, do que eles vão fazer, porque eu tô evitando aqui, gente, de falar palavras muito problemática porque eu quero ganhar ali crédito com o YouTube, tá? Então, assim, eu vou ficar enrolando para falar algumas palavras, ou talvez eu vou até colocar aí, vou colocar no mudo se eu falar alguma coisa na hora que eu for editar, porque o YouTube é meio, né, com essas questões, enfim. Mas é como se fosse ali, o jazz aparece na vida de Walter para trazer essa outra parte, no caso o pilar da severidade, que faltava na vida dele, que estava no pilar da misericórdia, né? Ele tinha sim um pouco ali do pilar da severidade no caso do Hank, mas é como eu falei, o Hank estava ali como se fosse aquela pessoa só humilhando o Walter, nunca trazendo o que realmente Rod traz para Netsa, né? A não ser nesse momento em que ele introduz praticamente o Walter dentro, né, do crime. Mas o Jesse vai trazer essa forma, essa beleza. Por isso que o Jesse, ele vai, na primeira temporada, praticamente ele vai aparecer ou de vermelho, ou de azul, ou de amarelo. Ou com os três juntos, ou os dois que ele aparece muito, que é o vermelho e o amarelo. Aliás, o vermelho e o azul. Ele vai aparecer praticamente o tempo inteiro com essas cores. Observa para você ver. É como se fosse isso. Jazz representa na vida do Walter o pilar da severidade, criando forma e trazendo ele para vivenciar essa expansão, né? Essa jornada aí que o Walter vai se iniciar. E aí, depois a gente vai ter ali, depois dessa parte que o Jazz aparece, eles já aparecem, eu acredito que o Jazz está de vermelho e o Walter aparece com a blusa azul. Aliás, a blusa amarela, representando isso que eu acabei de falar, a beleza de Tiferet. E aí o Walter vai estar ali falando, explicando pro Jess o que tem que ser feito, como que tem que ser feito, totalmente diferente de como ele aparecia nos episódios anteriores, que ele aparecia passivo, submisso, sem falar nada, sem se posicionar, né? Ele aparece pro Jazz ali dando ordens e falando né?
orientando, até mesmo muito mais do que quando ele era o professor lá na escola. Ele tá ali, aí ele, pra cima do Jazz, ele consegue realmente ser quem ele sempre quis, né? Que é essa autoridade em cima do Jazz, no caso. E é dentro dessa força de Geburah com Reset, formando ali a beleza de Tiferet. Gente, agora essa cena, na minha opinião, é a chave do primeiro episódio. É o desligamento total mesmo, assim, é como se fosse a virada de chave do Walter dentro do velho eu dele pro novo eu. É muito simbólico essa cena, que é a cena dentro da loja, que ele vai lá comprar roupa pro Walter Júnior. E aí, olha, observa pra você ver. O Walter Júnior, ele aparece com uma cueca vermelha e uma calça jeans azul, assim como o Jess apareceu. E aí vem aquela questão ali com os carinhas lá, que começa a fazer bullying com ele. E pela primeira vez, o Walter se posiciona dentro da família. Ele toma a iniciativa e defende o próprio filho. Coisas que ele não fazia antes, ele não tinha nenhum posicionamento. E olha, observa para você ver as cores de fundo. Aparece um amarelo e o verde, que é, né, o verde, igual eu falei, de Netza. E a partir dessa cena, essa cena é muito simbólica, porque o Walter, ele literalmente pisa em cima daquele azul autoritário que ficava deixando ele sempre submisso. Observa para você ver. Ele pisa na perna do cara, que tá com calça azul jeans, né? Calça jeans azul e um tênis branco e azul. Ele ele é como se o autor, né, da série, ele quisesse mesmo mostrar isso para as pessoas. Olha aqui, ele tá pisando naquele velho eu dele que era submisso, que não dizia não, que era aquele recém-adoecido, né? Esse pilar da misericórdia meio adoecido, meio sem posicionamento, sem vida e em desequilíbrio. E aí ele acorda para o novo eu dele. Antes ainda de ser Heisenberg, ele se tornou o Walter realmente dentro da própria essência dele, né? Que é ali gerado por Netza. Essa cena para mim, assim, ela é simbólica demais e representou ali esse novo renascimento dele. E aí tem as luzes ali nos vitrais, né, da loja, que aí tem outros simbolismos, né, da espiritualidade, enfim, né, luzes, enfim, como se fosse uma expansão ali na consciência dele, né, uma iniciação, né, ele se iniciou ali agora dentro de uma nova vida, de um novo eu. Eu acho essa cena incrível e eu acho que a chave do primeiro episódio tá exatamente aí nessa cena. E aí vem a primeira cena do primeiro cozimento deles, né? Então, assim, eles começam a cozinhar. E qual que é a roupa que o Walter chega e fala? E ainda ele faz questão de dizer que é a roupa nova dele. Ele precisa tirar a roupa nova para não sujar. E ele fica só de cueca branca, inclusive, né? Representando Keter, para fazer os cozimentos. E a roupa dele é verde. Um verde assim, ainda meio fraquinho, mas já começando a criar mais forma. E o Jazz aparece com o amarelo embaixo da roupa dele. E aí depois você vai ver ali que eu esqueci o nome agora, o avental deles, né? Eu acho que, se eu não me engano, é um azul escuro, quase preto, eu não lembro agora. Mas a luva e os detalhes são verdes. E aí depois vem a cena ali, né, com o Emílio e o Crazy Eight, né? Que aí eles chegam com um carro verde fluorescente, mais uma vez trazendo esse verde, né? Como se fosse isso falando, gritando ali pra série da nova personalidade de Walter. E aí as cenas seguintes é esse verde criando mais forma, daí o verde vai aparecer ali no dinheiro, né, que eles pegam ali e tal. Na hora que o Walter ele vai pegar o dinheiro dele, acho que tá na máquina de lavar, e daí aparece aquele verde vivo no dinheiro, né? E termina com a cena do Walter na cama com a Skyler, com aquele azul de novo, aquela luz azul, e finalmente eles realmente têm uma intimidade de casal, né? Sem aquela questão ali da Skyler, né? Enfim, no intelecto ali, né? E a cor é azul, que é usado, né, na árvore da vida ali realmente como essa cor da bondade, do amor, né? Enfim,
da conexão, né? Vamos colocar assim, né? Dessa conexão ali de verdade, né? Não mais dentro daquela coisa constrangedora como foi a outra cena. E então, o que você achou dessa minha análise? O que você achou de tudo isso que eu trouxe? Faz sentido ou não faz? Tu acha que eu tô louca? Eu tô vendo coisa demais? Eu tô muito dentro dessa perspectiva aí da cabala hermética? Ou tudo que eu falei você acha que fez algum sentido? Mas enfim, me diz aí, deixa aí nos comentários o que você tá achando das análises, né? A primeira análise que eu trouxe essa, eu falei mais anteriormente sobre a árvore da vida. E aí o próximo episódio vai ser do segundo episódio. Aliás, o próximo vídeo vai ser do segundo episódio. Aí eu vou fazer a próxima análise e vai ser assim, eu vou trazer essa análise assim de cada episódio, ou talvez né, não sei, e vamos assim escalando, vamos ver até onde vai, assim. Dentro do que eu já escrevi, do que eu já peguei assim, a primeira temporada é toda essa construção, sabe, da árvore da vida ali, esses, né, e vai formando ali o Walter, né? E uma coisa que eu observei também, o primeiro cozimento, o cristal, né? Não vou falar o nome aqui como eu já expliquei. O cristal ele é branco, ele é claríssimo, né? Ele ainda não tem a tonalidade azul. E aí eu quero entrar depois nesse porquê que não é azul. Por que o cristal começou branco puro? Dentro, claro, na análise ali trazendo da árvore da vida. O que fez ali dentro da estrutura, da caminhada de Walter e o que o vice-Gilligan, se é que ele seguiu a teoria da árvore da vida, o que ele quis dizer com isso? Primeiro começou o branco e depois foi pro azul. Então, te aguardo na próxima análise, no próximo vídeo. E obrigado por você ter assistido até aqui. Até mais!